aula de hoje, nós iremos dar início à dinâmica, ou seja, estudar os corpos em movimento. Então a primeira coisa, pessoal, é saber a definição de dinâmica. A dinâmica é a parte da física relacionada à mecânica que estuda os movimentos e as causas que os produzem e os modificam. Pessoal, qual é a diferença da dinâmica? A dinâmica você vai ter que se preocupar com a causa de movimento, certo? Diferente da estática, ok? Então ela é uma física direcionada à mecânica, né? Que estuda os movimentos e as causas. Um exemplo clássico de dinâmica foi, né, a lei da gravitação, correto? Nós vamos ver isso ainda, não precisa se preocupar. Só vou falar uma historinha. Uma história, né? Que acontece? Newton estava sentado num pomar, vendo a rua, normal. Aí caiu uma maçã na sua cabeça. E ele pensou, pô, a força que a maçã imprimiu em mim é igual a força que eu imprimi na maçã no momento que ela caiu na minha cabeça. Correto? Aí começou a estudar a dinâmica dos corpos. De onde que veio essa força? Onde se originou? Entendeu? Então a dinâmica começou muito nessa parte aí. Nós vamos ver isso melhor quando estivermos estudando gravitação. Ok? Então, pessoal, sabendo disso, nós vamos ver os conceitos fundamentais da dinâmica. Primeiro, o conceito de força, certo? O que é força? Cara, força nada mais é do que a interação entre dois corpos, né? Por exemplo, ó, se tem um corpo aqui, vou chamar esse camarada aqui de corpo A, e eu vou empurrar ele. Então vou aplicar aqui uma força F para empurrá-lo. Nós iremos ver isso aqui mais detalhado daqui a pouco. Então a força é uma interação entre dois corpos, ou seja, você vai inserir uma força aqui para interar entre ele para poder tentar ou conseguir modificar esse camarada aqui, ok? Dinâmica, né? Nós já vimos. Um exemplo de força aqui, ó. Pensa num cara marombão, né, na academia levantando esse supino aqui, onde tem essas coisinhas aqui, né, que tem determinados pesos. Vamos supor que cada um vale 10 kg. Então 10 vezes 4, 40 kg fora o peso da barra. Vamos supor que vale, sei lá, 2 kg, 42 kg aqui. Note que ele está fazendo o que? Uma força para poder levantar esse camarada aqui, correto? Ele está fazendo o que? Uma força aqui para cima, ó. A mão dele está fazendo o que? Realizando uma força, né? Uma força F aqui para cima, né? Para poder levantar esse supino, ok? Então um exemplo de força no cotidiano é uma pessoa na academia levantando um supino. Um outro exemplo aqui, né? Esse aqui é um pneu de trator, correto? Geralmente é utilizado na academia para a parte de circuito, né? Tem aquele circuito na academia, correto? Note que ele imprime uma força aqui, ó, uma força F para poder empurrar esse pneu para jogá-lo para baixo, para poder, ó, vir fazer mais ou menos esse movimento aqui, ó. Ele vai imprimir uma força F assim mais ou menos, ó, para poder levantar esse cara, certo? Um exemplo de força aqui também. Certinho, pessoal? Então, nós vimos o exemplo do supino, né? Onde ele insere uma força F para levantá-lo. Nós vimos o exemplo desse caso de circuito, né? Onde ele insere uma força F aqui, né? Para poder levantá-lo e jogar esse pneu do outro lado. Esse procedimento ele vai fazer respectivamente várias vezes. Certinho? Mas eu quero só que você saiba que aqui é a força que ele está fazendo. Agora, pessoal, que nós já vimos isso, vamos definir os tipos de forças. Existem dois tipos, né? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Então, pessoal, vou chamar aqui forças, né? Eu vou explicar ali melhor, mas podem ficar tranquilo, certo? Essas forças aqui, elas vão subdividir em dois tipos, concorda? Elas irão subdividir em forças de campo, certo? E também forças de contato, certo? Agora vamos definir isso a seguir. O que são forças de campo?
Cara, forças de campo são o quê? Vamos lá. Qualquer força aplicada em um corpo por outro que não esteja em contato direto com ele. Ou seja, pessoal, para essa força acontecer, não vai precisar ter o contato entre os corpos. Um exemplo, força-peso, força magnética, que é a força de um ímã sobre o outro, certinho? Mas, pessoal, a força que nós iremos utilizar aqui, né, na dinâmica é a força-peso, correto? Como é que é essa força? Ela é uma força vertical para baixo, correto? Mais ou menos assim, ó. Eu vou chamar de P, certo? E ela se calcula por meio da seguinte expressão: P igual a M vezes G, certo? Onde a unidade de peso no sistema internacional é em newtons, botar N, massa em quilogramas, e esse G aqui é uma aceleração, só que é a aceleração gravitacional, também vertical para baixo. Na verdade, ela é direcionada para o centro da Terra, né? Mas vamos supor que ela seja para baixo, para viés de exercício a nível Enem, né? Nível vestibulares em geral, né? Sistema de unidades, como é uma aceleração no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Lembrando que esta força aqui, pessoal, que nós iremos utilizar na dinâmica. Saber que ela é o que? Massa vezes aceleração gravitacional, certo? Nós vamos ver isso aqui melhor mais pra frente em lei de Newton, né? Principalmente na segunda lei de Newton, correto? Então, pessoal, força de contato é o que? Vamos lá, é um tipo de força que você vai precisar de ter contato entre os corpos para ela ocorrer, concorda? Então, ó, força de contato, força gerada no ponto de contato entre dois corpos. Sendo assim, quando o contato é encerrado, a força deixa de agir sobre o corpo, certo? O exemplo, aquele exemplo que nós tínhamos visto anteriormente, tem um corpo aqui, né? Vou chamar de corpo A, e eu apliquei uma força F aqui, neste corpo aqui, ok? Exemplo, força normal, força de atrito, força de tração e etc. Pessoal, vamos definir o que é cada uma dessas forças aqui, ok? O que é a força normal? Vou escrever aqui, ó, força normal. Pessoal, a força normal é uma força no qual a superfície exerce sobre o corpo, né? Então, força no qual a superfície exerce sobre o corpo, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos pensar naquele corpo A mesmo que nós temos aqui, ó, né? Lembra que eu apliquei uma força F qualquer nesse corpo A aqui, ok? O que nós temos que saber nisso? Pessoal, a força normal é uma superfície exercendo sobre o corpo. Vamos supor que ele seja o que? Uma mesa, no qual o corpo A está em cima, correto? Note que, por que esse corpo A não está caindo? Primeiramente, temos a força peso, né, como nós já vimos, vertical para baixo, na verdade direcionada para o centro da Terra, né? A força normal é a superfície exercendo força sobre o corpo, ou seja, essa superfície está exercendo uma força para cima. Essa força será a força normal, ok? Então, relembrando, a força normal, que é a superfície, né, exigindo uma força, colocando uma força sobre o corpo, ok? Nós iremos ver essa relação de normal e peso na terceira lei de Newton, né? Nós iremos ver, né, vou adiantando logo, que normal e peso não faz ação e reação, correto? Mas iremos ver isso na terceira lei de Newton mais pra frente, ok? Então, quero que você saiba o que é a força normal. A superfície exerce uma força sobre o corpo, força peso vertical para baixo, certinho? Agora, vamos ver o que é a força de atrito, certo? Que nós iremos chamar de FAT, certo? O que é uma força de atrito? Ela se opõe ao movimento,
É um tipo de força que se opõe ao movimento. Por exemplo, pessoal, note que à medida que eu for definindo as forças, eu vou colocar essas aqui acrescentando as forças que eu estou vendo. Nós vimos que é uma força normal, vimos que é uma força peso, né? Força peso é a única força de campo que nós iremos estudar, né? Ela está no campo gravitacional. Forças de contato existem várias, vamos ver cada uma dessas três aqui ditas, por enquanto, que é o que nós precisamos para a dinâmica, certo? Tem a força elástica também, que nós iremos ver depois. Teremos a lei de Hooke, ok? Então, pessoal, vamos lá então. O que nós temos que saber aqui então? Vem comigo. Pensa aqui num corpo. Agora vamos pensar que esse corpo está em movimento. Eu estou realizando uma força F nesse corpo, correto? E ele está em movimento. Então, quais são as forças que tem aqui, ó? Vertical para baixo, força peso. Superfície exercendo força sobre o corpo. Vou botar aqui, ó, força normal. Se o corpo está em movimento, vamos supor que ele esteja em movimento, ó, para cá, ó, para esse sentido aqui, ó. Nós iremos ter uma força que se opõe ao movimento, que será mais ou menos aqui, assim, ó, onde nós iremos chamar de força de atrito, que é o nosso famoso FAT. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a nossa força de atrito. Ela sempre vai se opor ao movimento. Por exemplo, vamos ver um exemplo de atrito no nosso cotidiano. Pessoal, repara aqui, vamos supor que nós queremos empurrar uma geladeira para tirar de um canto e colocar no outro. Imagina uma geladeira de rodinha, por exemplo. Para empurrar, você vai ter que colocar uma certa força nela, vai ter que imprimir uma força nessa geladeira, correto? Então, note que o chão irá fazer uma resistência para você empurrar essa força. Ele vai meio que resistir e você vai ter que fazer uma força maior do que a força do chão faz com essa geladeira. Essa força que o chão está fazendo sobre a geladeira é a força de atrito, correto? Ou seja, aqui está o chão, né? Vou chamar isso aqui de chão, correto? Ou seja, esse chão tem várias coisinhas aqui que atrapalham, que seria o caso o atrito, correto? Então ele vai ter que superar essa força de atrito. Se não tivesse atrito, cara, praticamente nada nesse mundo não tem atrito. Tudo, na verdade, praticamente nada nesse mundo não tem atrito. Tudo praticamente é atrito. Por exemplo, no momento em que você freia um carro, você tem um atrito para poder conseguir freá-lo. Por exemplo, vamos pegar o carro atualmente, né? Tem muita questão que usa esses exemplos atuais. Por exemplo, os carros mais novos têm uma coisa chamada de freio ABS. Freio ABS. Esse freio ABS é um tipo de freio que vai ter uma pastilha destinada a ele reduzir aos poucos a velocidade. Vamos supor que um carro esteja a 90 km por hora, ele tem que dar uma freada. No freio ABS, ele não vai dar aquela freada e travar o carro de uma vez. Ele vai travando e soltando, até por questão de proteção, né, das pessoas que estão dentro daquele veículo, correto? Então esse freio ABS, o que vai fazer travar e soltar, será o atrito que o freio está tendo com a pastilha, correto? A pastilha de freio está tendo com o pneu, ok? Então, um exemplo de atrito também pode ser o freio ABS. Demos um exemplo de empurrar uma geladeira, também demos um exemplo de freio ABS. Qualquer outro exemplo você também pode dizer como atrito, correto? Por exemplo, o chão da sua casa tem atrito, ok? Então, este é o exemplo da força de atrito. Agora, pessoal, eu quero falar para você que a força de atrito tem dois tipos. Força de atrito estática e força de atrito dinâmica. Nós iremos ver isso agora. Então, o FAT se divide em dois tipos, né? Correto? Ele pode ser estático,
ok? E ele pode ser dinâmico. Pessoal, vamos ver um exemplo de fato estático aqui, ó. Pensa num corpo A aqui, correto? Você, né, vai imprimir uma força para tentar empurrá-lo. Vamos supor que essa força, você tem essa força aqui, você tem a força de atrito, né, que é o FAT, e você, além disso, você faz uma força aqui, só que você não consegue mover esse corpo A. Você faz uma força tão grande que você não consegue mover esse corpo A. Em suma, o que aconteceu? Você não conseguiu fazer uma força maior que a força de atrito. Então aqui o F será menor, ou seja, menor ou igual, né, a FAT. Ela tem que ser maior que FAT para poder romper isso aqui. Concorda? Então tem um atrito impedindo você, com a força que você realizou, de empurrar esse corpo. Esse atrito é chamado de quê? Atrito estático. Então eu vou chamar de FAT Ezinho, FAT estático. Certo? Ou seja, o FAT, você tem uma expressão para calcular. Seria o quê? Seria o coeficiente de atrito, no qual eu chamarei de μ, multiplicado pela força normal desse respectivo corpo. FAT estático seria FAT E, né, que será igual a μ estático vezes a normal. Certo? Agora, pessoal, vamos imaginar essa mesma situação aqui. O corpo A, uma força F sendo impressa nele, e aqui também tem uma força de atrito, que eu vou chamar de FAT. Agora vamos supor que você consegue fazer uma determinada força e esse A irá se mover, mesmo tendo atrito. A força que você fez superou a força de atrito e conseguiu mover esse corpo A. Ou seja, o F, nesse caso, será maior que a força de atrito, que é o nosso FAT. Ok, pessoal? Ou seja, se ele for igual ao FAT, ele não vai se mover. Se nós imprimimos uma força F maior do que essa força aqui, nós movemos ele, correto? Lembrando que o FAT se calcula pela expressão o coeficiente de atrito chamado de μ, multiplicado pela normal do corpo. Só que esse FAT aqui nós vamos chamar de FAT K, que é FAT dinâmico, ok? Então esse aqui será o FAT K, FAT dinâmico, ou seja, μK, que é o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal. Ou seja, pessoal, toda vez que você tiver um E, significa o quê? Estático. E toda vez que você tiver um K, significa dinâmico. Pessoal, agora vamos ver um pouquinho sobre a força de tração. Pessoal, força de tração ela pode ocorrer o quê? Em cordas, correto? Em linhas, correto? E por aí vai. Certo? Vamos ver alguns exemplos aqui de força de tração, então. O primeiro exemplo, vamos ver primeiro um pêndulo. Certo? Vamos supor que o pêndulo esteja mais ou menos assim. Vou chamar ele de pêndulo A. Agora ele trocar a cor aqui. Então, pessoal, vamos supor que ele esteja em movimento. Ele chegou aqui nesse ponto e ele vai subir mais ou menos até essa altura aqui, ó. Aí ele vai descer, passar por aqui e vai subir até mais ou menos essa altura aqui. Ok? O que você observa? Ele vai ficar oscilando. Concorda? Então, pessoal, sabendo disso, vamos ver as forças que tem nesse pêndulo aqui. Nós lembramos que a força peso vertical para baixo.
Então aqui nós temos a força peso. Agora, pessoal, note que essa bolinha aqui não caiu. Ela está sendo segurada por esta corda aqui, correto? Se ela está sendo segurada por esta corda, o cabo, tanto faz, você vai ter uma força no qual o cabo está agindo na bola, correto? Ou seja, esse cabo está meio que puxando a bola aqui para não deixar cair. Essa aqui é a chamada força de tração, correto? Ou seja, ela ocorre por meio de cordas, fios, por aí vai. Um outro exemplo, vamos supor que aqui tenha uma pipa. A pipa, aqui a rabiola, tem uma linha aqui e uma criancinha, ou um adolescente que gosta de soltar pipa, né? Esteja soltando aqui. Ok? Vou só desenhar aqui. Ou seja, ele está debicando aqui, né? A galera que solta pipa aí vai saber. Note que, se ele não for cortado, como é que ele está segurando essa pipa que a pipa não vai embora? Por meio dessa linha aqui. Então aqui vai ter uma força, correto? É uma força que vai estar aqui nessa linha aqui, ó. Essa aqui vai ser a força de tração. Um outro exemplo de força de tração, correto? Agora vamos ver um conceito, pessoal, que eu cheguei a falar disso aqui, né, na parte de vetores, né? Primeira aulinha do canal aí de vetores, né, grandezas escalares e vetoriais. Quem não assistiu, assista lá, né? Correto? Qualquer dúvida me pergunte. Que é o que? Força resultante. O que é a força resultante? É uma força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo, né? Por exemplo, repare isso aqui, ó. Aqui tem uma força F1 aqui, né? Nessa bola, uma força F1 para cá, uma força F2. Usando a regra do paralelogramo, ó, oposto esse aqui tem esta linha aqui, oposto esse aqui tem esta linha aqui, puxando essa seta aqui, que é o encontro entre essas linhas, e a força resultante. E aí, como é que nós calculamos ela? Nós calculamos o que? Força resultante, FR, em formato vetorial, é F1 mais F2. Se nós formos resolver isso aqui, como é que resolvemos? Nós iremos resolver pela lei dos cossenos. Como é que é essa lei dos cossenos? Ó, dois lados e um ângulo entre eles. Se aqui vale θ, aqui vai valer θ, né? Já que ele está traçando isso aqui no meio. E esse ângulo todo aqui eu vou chamar de outro valor, vou chamar de φ. Certo? Ou seja, φ, neste caso em específico, vai valer 2θ. Ok? Então, pessoal, se o ângulo entre eles é φ, nós vamos pegar e fazer como a lei? Vamos lá, força resultante ao quadrado, que é igual força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado menos 2 vezes força 1 vezes força 2, que multiplica cosseno do ângulo, no caso entre eles, φ. Ok? Essa é a lei dos cossenos. Então, pessoal, vamos agora para as principais, né, forças da dinâmica, né? Nós vimos as forças aqui em cima, né? Vamos então passar um pente fino nela. Força peso, vertical para baixo, como nós já vimos. Força normal, seria esse camarada aqui, né? A superfície exercendo força sobre o corpo, né? Como nós vimos também. Força de atrito, se opondo ao movimento. Nós vimos que se divide em dois. Atrito estático e atrito dinâmico. Vimos o que é, né? Aqui, ó. Atrito estático e atrito dinâmico. Ok? E a força de tração, também nós já vimos que ocorre em cordas, por exemplo. Cabo, corrente, né? Que nós já vimos aqui. Então, pessoal,
Vamos agora fazer um exercício, né? Um exercício do Enem, né? Esqueci até de colocar o ano aqui, para podermos finalizar a aula de agora. Valeu? Então, pessoal, o peso de um corpo é uma grandeza física. Vamos lembrar da força-peso. Força-peso vertical para baixo, né? Por exemplo, esteja um corpo parado aqui. Vou chamar esse aqui de corpo A. Vai estar realizando uma força-peso aqui para baixo. Na verdade, seria o que? O centro da Terra, né? Nós vimos que a força-peso se calcula por meio da massa vezes a aceleração gravitacional, né? E a aceleração gravitacional, nós vimos que o vetor aceleração gravitacional, né? Lembrando que é uma grandeza vetorial, vertical para baixo, na verdade para o centro da Terra. Então o peso é uma grandeza física, que não varia com o local onde o corpo se encontra. Pessoal, a massa não vai variar, correto? Se o cara tem uma massa, sei lá, de 70 kg, que é mais basicamente o meu peso, né? Essa massa vai ser a mesma independente do local onde ele estiver. Mas essa aceleração gravitacional será diferente. Se ele estiver aqui aqui na Terra, será aproximadamente 9,83 metros por segundo, né? Fazendo uma aproximação, na verdade, por segundo ao quadrado. Ok? Sistema de unidade. Se tiver na Lua, por exemplo, eu não lembro exatamente quanto vale a da Lua, mas irá ser diferente daqui. Então, multiplicando a massa que ele tem por um valor diferente, necessariamente vai diferenciar o valor do peso, ok? Então ele está falando que o peso não varia com o local onde o corpo se encontra. Pessoal, a massa, ela não varia, certo? Vai continuar sendo a mesma, certo? Mas o peso varia por causa da aceleração gravitacional, dependendo do local onde ele está, ok? Então ele fala o que? O peso de um corpo, é isso aqui, ó, é uma grandeza física que não varia? Errado, ele vai variar dependendo do local. Cuja unidade medida em quilograma? Pessoal, a massa no sistema internacional, ela é medida em quilograma. O peso é medido em newtons. Então, o peso é medido em quilograma? Não. Está errado. Caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra? Pessoal, não é a quantidade de matéria, não. Ele é o produto da massa com aceleração gravitacional. Errado. Mede a intensidade de força de reação de apoio? Pessoal, a força de apoio que ele está dizendo aqui é a força normal. Supor que um corpo esteja parado aqui, tenha uma força normal aqui, tem uma força peso aqui. Pessoal, eu ainda vou falar disso, mas normal e peso não fazem par de ação e reação. Então, normal. Nós ainda iremos ver o porquê, né? Na parte de lei de Newton, na segunda lei preferencialmente. Ou seja, isso aqui não, guardem isso, fazem par de ação e reação, certo? Então isso aqui vai mostrar que a letra D também está errada. Então só pode ser a E, né? Mas vamos analisá-la também. Cuja intensidade é o produto da massa de um corpo pela aceleração da gravidade local? Nós vimos que peso é igual a massa vezes G. Isso aqui é exatamente o que ele disse na letra E. Gabarito da questão, letra E.